Graças a Deus. Amados, paz do Senhor Jesus. Eu quero convidá-los a abrirmos as nossas Bíblias do Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7, os versículos 24 ao 29. Diz-nos a Bíblia: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, Porquanto ensinava com autoridade, e não com os escribas. Amém. Que Deus abençoe. Os irmãos podem se sentar, bendizendo e glorificando o nome de Jesus. Meus queridos, estamos agradecidos a Deus por estarmos de volta a este santuário. Nosso objetivo nesta noite é de glorificarmos ao Senhor e mais uma vez estudarmos um pouco mais a palavra de Deus. Nós estamos estudando com os irmãos esses dias, como os irmãos devem recordar, embora nós partimos daqui de Mateus capítulo 7, versículos 24, mas eu desejo lembrar aos irmãos que nós estamos baseados para falarmos sobre elementos para a felicidade da família, elementos indispensáveis, necessários para a estabilidade e para a felicidade da família. Nós estamos, portanto, estudando com os irmãos, ou analisando, o versículo 25 do capítulo 26 do livro de Gênesis. Eu quero pedir a todos que estejam com as Bíblias abertas, por favor, para lermos um pouco a palavra de Deus nesta noite. Estaremos escorrendo parte das Escrituras nesta noite com os irmãos. Gênesis capítulo 26, versículo 25. Eu leio para os irmãos. Diz assim a Bíblia: então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Bom, irmãos, temos estudado com os irmãos sobre o versículo de número 25 do capítulo 26, e eu gostaria de lembrá-los que dentro do versículo 25 estão inseridos aqui três elementos que são necessários para a estabilidade e, consequentemente, para a felicidade da família. O primeiro elemento é o altar, que já temos estudado com os irmãos, o significa a nossa devoção a Deus, é a nossa vida consagrada a Deus, é o espaço que nós damos para Deus, é, portanto, a atuação de Deus na nossa vida, é, portanto, a nossa vida consagrada ao Senhor nosso Deus, em adoração, em louvor, em gratidão, em oração e em consagração. Segundo, estamos falando com os irmãos sobre a tenda, e nós vamos dar prosseguimento à questão da tenda nesta noite. Eu quero lembrá-los que a tenda para nós, ela representa algumas coisas, como a que temos estudado com os irmãos, pois se trata do lar, se trata, portanto, do espaço que Deus dá a cada casal que é formado pelo casamento, como a Bíblia nos orienta, uma vez os dois sendo unidos pelos laços do matrimônio, forma-se, portanto, um lar, dá início a uma nova família, e, portanto, meus queridos, é imprescindível para a felicidade desta família este espaço onde as bênçãos de Deus devem estar presentes, e tanto o esposo quanto a esposa devem fazer de tudo para que Deus agrade
deste espaço e abençoe esse espaço. Portanto, a tenda representa a vida familiar. E esses três elementos eu quero informá-los novamente, ou frisar o que temos dito aqui, que eles são de inteira responsabilidade do pai de família. Porque nós estamos falando agora sobre o papel do marido, cabeça do lar. Ele tem o dever de cuidar para que o altar esteja em ordem em casa. É dever dele também organizar tudo em relação à tenda, à casa, ao espaço físico, onde os dois estão unidos e darão continuidade à espécie, à família, honrando a Deus ou glorificando acima de tudo o nome de Jesus. Portanto, queridos, o chefe de família, ele deve orar ao Senhor, pedir graça para levar a família a amar a Deus acima de todas as coisas. Ele precisa ter cuidado para não colocar suas preferências acima da vontade divina. Já discorremos com os irmãos, só estou citando a nível de recapitulação. Depois, precisa tomar cuidado em relação ao seu dever, não esquecer de nenhum dos filhos os momentos mais importantes, mais marcantes na vida familiar. Os irmãos sabem o que vem ser isto, pois já estudamos. Estamos falando ainda sobre o cuidado que nós devemos ter para não transferirmos o dever de educarmos os nossos filhos. Para quem quer que seja, o dever de educar os nossos filhos é nosso. A educação dos filhos se dá dentro da tenda. Também, queridos, eu quero fazer uma observação aqui, que às vezes nós, os pais de famílias, erramos muito. Queremos corrigir nossos filhos na igreja, queremos corrigir nossos filhos no mercado, queremos corrigir os nossos filhos na rua, mas não os corrigimos dentro de casa. Na nossa casa, nem sempre eles recebem a necessária correção. E por esta razão, não conhecendo limites, automaticamente eles nos envergonharão lá fora. Mesmo ensinando-os dentro da nossa casa, nós já corremos esse risco. Sem ensiná-los dentro da nossa casa, o risco é muito maior. Portanto, meus queridos irmãos, se estamos falando sobre tenda, este espaço que o Senhor Deus nos dá, nós precisamos entender que nós temos o dever de educar os nossos filhos. E o dever aqui, principalmente, ele recai sobre os ombros do pai. Ele recai sobre os ombros daquele que é o cabeça da casa, o cabeça da família. Estudando esta questão com os irmãos, nós temos tomado por base a vida de Davi. E eu quero lembrá-los o que falei na última terça-feira que ministrei aqui, que Davi era um homem, segundo a Bíblia, segundo o coração de Deus. E a família de Davi enfrentou esses problemas terríveis, consequências trágicas. E nenhum de nós podemos, ou devemos, melhor dito, bater no peito e dizer que por sermos servos de Deus, estamos livres desta ou daquela situação. Preste-me atenção, meu querido irmão. Se no momento presente nós não enfrentamos tais dificuldades, nós devemos, portanto, cuidar para não enfrentarmos amanhã. Há muitas pessoas que não enfrentam no momento os problemas que outros pais estão enfrentando. E aquilo que deveria ser para nós, portanto, um exemplo para cuidarmos enquanto temos oportunidade, às vezes nós fechamos os olhos, às vezes nós nos calamos, às vezes nós não agimos, às vezes nós não tomamos a posição que temos que tomar. No dia de amanhã, quando muitos acordam e desejam tomar tais iniciativas, às vezes não surtem mais o efeito esperado, como o pai de família esperava. Lembrando os irmãos que nós partimos do altar. Em primeiro lugar está o relacionamento com Deus. E esse relacionamento ele deve ser vivido dentro de casa. Mesmo as nossas correções para com os nossos filhos, eles devem entender que o princípio da correção também foi estabelecido pelo Senhor nosso Deus. Ou seja, a Bíblia enfoca esta importante questão, pelo fato de que os tempos que nós estamos conhecendo, agora, os dias de hoje, não nos facilita
nós não temos apoio praticamente em quase tudo para corrigirmos os nossos filhos como nós devemos corrigir. Infelizmente há muitos pais que gostam desta situação, que acham bom esta situação e acabam por serem omissos no que diz respeito à criação do filho, no ensinamento do filho, a correção necessária para o filho. Há muitos pais hoje que dizem o seguinte: se umas boas varadas valessem, as cadeias ou as penitenciárias não tinha ninguém. Não fala isso, meu querido. Dizer isto é refutarmos o que diz a Bíblia. A Bíblia nos ensina a corrigir. A Bíblia nos ensina a bater. É difícil dizer isso, né? Mas a Bíblia ensina a bater. A Bíblia ensina a dar varada nos filhos. A Bíblia nos diz: não afungente a vara do seu filho, mas dê dele umas varadas boas se ele necessita, para ele entender os limites que ele tem que conhecer, para ele saber que se ele colocar o pé além daquele espaço, ele vai ser corrigido novamente. Então preste-me atenção. Eu apanhei quando eu era novo e não me fez mal, me fez bem. Eu tenho certeza que quase todos os irmãos aqui apanharam e fez bem para os irmãos. Não seja nécio, negligente, imprudente no que diz respeito à criação do seu filho. Preste atenção. Calar, olha aqui, agora você vai calar, não resolve o problema. Com esta situação, eu não estou dizendo, com esta argumentação, eu não estou dizendo aos irmãos para você gritar dentro de casa, porque a autoridade não é demonstrada com grito. A autoridade não é demonstrada com grito, com berros ensurdecedores. A autoridade é falar e o filho entender que a água tem que parar, que a torneira não pode mais pingar. Ele precisa saber que até aqui ele foi a partir daqui o pai falou sério. Até aqui o pai tinha uma posição, a partir daqui a posição do pai é outra. Ele não pode passar mais o pé, ele não deve mais passar o pé. Se ele passar o pé além, ele deverá receber as medidas disciplinares para bem da sua própria vida. Seja negligente no aspecto da correção e você enfrentará problema. Olha, entre 100 filhos que não são corrigidos, um não dá problema. Um não dá problema. 99 dão problemas. Eu disse aqui outro dia, em um culto de ensino, que eu fiquei impressionado com a fila de pessoas que estavam comprando um livro no correio. Diz que é o livro mais vendido aí de uma mulher aí que escreveu. E sabe, eu disse aqui que o título do livro é O Bom Pai Diz Não. O mundo está impressionado com a habilidade da mulher, escrevendo e mostrando a todo mundo que o pai deve dizer não, deve corrigir, deve saber impor as coisas para os filhos. Preste atenção. Nós vamos dar continuidade a isto aqui. Na semana retrasada, né? Eu falei com os irmãos aqui sobre Davi. Abra sua Bíblia aí, capítulo 13 do segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 13. Falamos com os irmãos sobre a crise que assolou a vida ou a família de Davi. Um irmão tem um relacionamento conjugal com a irmã, ilícito, contra a palavra de Deus, contra as leis, fere princípios. E a Bíblia diz que o outro irmão, revoltado com a situação, 2 anos depois, magoados, olhem para cá todos vocês, o pai não promove um reconcílio entre os dois, o pai não senta com os dois. Quantas famílias que são assim, os filhos são divididos e o pai aceita numa normalidade, filho que não dá certo com outro filho. Se deixarem os dois juntos, pegam facas, dão pancadas. E muitos pais vão levando isso na normalidade. Claro que Satanás está nessa questão. Claro que o adversário está agindo em cima disso. Mas na condição de pais, nós precisamos colocar a boca no pó, orar ao Senhor e não calar diante da situação.
não favorecer A, não favorecer B, mas sentar os dois e conversar com os dois, levá-los ao entendimento que são irmãos, que briga é para cachorro, nem para cachorro é na verdade, mas eles brigam, não tem entendimento. A briga, a violência não é para ser humano. Não deixe seu filho dar uma pancada no outro, o dia que ele der, dê-lhe uma varada. Não deixe o seu filho unhar o outro, o dia que ele unhar, dê-lhe uma varada. Não precisa dar na frente das pessoas, mas chegando em casa, dê-lhe umas varadas. Mostre para ele que ele está errado. Preste atenção. Se você não cuidar em relação a isso, a probabilidade de consequências é muito maior no dia de amanhã. Se temos tempo hoje, devemos cuidar hoje. Irmãos, ouçam-me por favor e não me entendam mal. Com isto aqui eu não estou garantindo a ninguém que você não terá nenhum problema. Eu estou dizendo que a probabilidade é maior se você não corrige, para seus filhos te dar dor de cabeça. Você está me entendendo, meu querido? Amém. Preste atenção, eu quero que você me ouça, porque há muitos ajustes necessários para as famílias do nosso meio, para o tempo de hoje. Seria bom, eu quero repetir, que todos os pais estivessem aqui, mas infelizmente eles estão divididos com as irmãs. Acho que tem mais irmãs aqui quando eu estou falando mais sobre os pais. As irmãs apanharam um bom tempo aqui sozinhas e vieram para cá ajudar os pais a apanhar, dividindo as costas com os irmãos. Mas vamos prosseguir. Olha aqui, meu querido irmão. Davi não senta com os dois filhos, não promove a paz. A revolta continua no coração do filho. Parece que Davi nem tem conhecimento. Quando um dos sobrinhos de Davi, primo dos filhos, sabe de toda a trama, de toda a situação, e a Bíblia diz que Absalão chega a matar Amon, ou Aminon, como queira, leva seu irmão à morte. E o interessante é que, falando dentro da questão que não devemos transferir a responsabilidade de educar nossos filhos para ninguém, eu tenho-vos dito que sou consciente dos nossos desafios. Sou sabedor que os problemas aqui são maiores, que o pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar, e na maioria dos casos os filhos quase não convivem com pai e com mãe. Por isso os pais não podem ser negligentes no pouco tempo que têm para instruir os filhos, para estar próximo dos filhos, para ensiná-los a respeito da vontade de Deus, para discipliná-los se é necessário. Então veja bem, meu querido irmão, quando acontece esse problema, Absalão mata Amon. A Bíblia nos diz que Absalão, ele foge para a casa do seu avô. Ele não fica próximo do pai, porque é certo que ele pensava que o pai poderia até mandar matá-lo também. A lei era severa, o pai não lhe perdoaria facilmente. Mas o interessante aqui, olha, preste atenção. Hoje, na atualidade, você sabe que o filho, olhem para cá, todos vocês sabem muito bem disso, que o filho, ele cria um problemão ali fora, completamente errado. E se alguém quiser passar a mão na cabeça dele, sabe o que ele faz? Quando eu digo passar a mão na cabeça dele, é dar um couro nele, sabe o que ele faz? É errado, mas ele corre para debaixo dos seus braços. É assim ou não é? Porque no entendimento dele, você é pai, mesmo ele estando errado, ele sabe, meu pai vai me proteger. Meu pai não vai deixar ninguém colocar a mão em mim. Pode ser que ele me bata, mas ele não vai deixar alguém bater. Então preste atenção. Você vê aqui entre o pai e o avô, você vê a preferência do filho para o avô e não para o pai. Ele não fica com o pai, mas ele vai em busca do avô. E lá com o avô era rei de uma cidade na Síria, por nome Gessur, cidade pequena, mas era uma cidade rei, conhecida na Bíblia como cidade rei, 160 quilômetros de Jerusalém. Preste atenção,
Ele vai para lá em busca de proteção, ele vai para lá em busca de auxílio, ele vai para lá em busca de amparo. E a Bíblia diz que lá ele fica 3 anos. Olha para cá. E Davi não interfere na situação. É claro que Absalão estava lá, mas esperando a qualquer momento o pai mandar chamá-lo. E o pai cala 3 anos com a dor terrível no coração. 3 anos depois, o texto nos leva a entender que a dor havia diminuído, aquela ferida já tinha como que cicatrizado, praticamente não existia. E ele continuava amando profundamente Absalão, mas não mandou buscar o filho. E enquanto isso, provavelmente, irmãos, eu gosto de pensar, sem ferir a Bíblia, enquanto isso, provavelmente o filho estava dizendo para Jesus, dizendo para o seu avô, Talmai, dizendo para Talmai, o seu avô: eu estou dizendo para o senhor que meu pai não gosta de mim. São 3 anos, ele nunca enviou uma carta, e procurou saber do senhor se eu estou bem, se eu estou vivo, se eu estou morto. Não, pois é, meu pai não gosta de mim. Eu estou irado com meu pai. Eu fiz o que fiz com meu irmão, porque meu irmão fez o que fez com a minha irmã. No entendimento de Absalão, provavelmente, o pai não interessava por ele. 3 anos. E enquanto isso, ele vai ganhando apoio do avô. E o que a Bíblia nos revela é que quando ele vem de lá, ele vem preparado para insurgir-se contra o seu pai, ou rebelar-se contra o seu pai e tentar tirar o trono da mão do pai. Quando Absalão vem para Jerusalém, preste atenção. Sabe como é que ele vem? Davi continua tendo saudade, amando. A Bíblia nos revela isto no versículo 39 do capítulo 13 de 2 Samuel. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amon, que era morto. Davi continuava tendo saudade. E a Bíblia nos mostra Davi quieto, não toma nenhuma decisão, nenhuma medida disciplinar, porque ele poderia mandar chamar o filho. E 3 anos depois, então, Joabe, conhecendo a dor de Davi, a saudade de Davi, Joabe era general do exército de Davi. Joabe então toma uma decisão, e a decisão é: traga-me uma mulher sábia de Tecoa para entrar por mim na presença do rei. Esta mulher vem, e a Bíblia diz que Joabe põe as palavras na boca daquela mulher, e aquela mulher traz uma parábola para Davi, colocando ela como peça fundamental, e seu filho mais figurava o que acontecia na família real. Davi não tinha em mente o que estava por trás daquelas palavras, ele não conseguia entender. E aquela mulher começa a dizer para Davi: socorre-me, ó rei. E Davi diz o que aconteceu, mulher. E as palavras dela é esta: eu tinha 2 filhos, e eles brigaram no campo. E brigando no campo, um feriu o outro e matou. E toda a minha linhagem, todo o meu povo agora quer matar o outro, e eu só tenho mais um. Já perdi o primeiro, não quero perder o outro. Me ajuda. O Senhor é como um anjo de Deus para decidir, discernir as coisas. Não deixe a situação mal assolar completamente a minha casa. O que o Senhor vai fazer por mim? Aí Davi vai e diz para ela: não, vai embora, tranquila, porque nem um cabelo da cabeça do teu filho vai cair. E ele estava na mesma situação, esquecendo de Absalão. Você já viu, irmão, como nós somos fáceis para julgar a situação dos outros, esquecendo da nossa? Tem pais que os filhos são problemáticos e você vê ele montar nos outros pais. É porque se você eu fazia assim, eu fazia assim. Não, abra seus olhos, veja o que está acontecendo, veja o que está se passando. Davi decidiu imediatamente, essa foi a palavra de Davi: não cai um fio de cabelo da cabeça do teu filho, ninguém vai matá-lo, ninguém vai tirar de você. E na hora que aquela mulher vai saindo, ele diz: vai em paz. Ela volta e diz: ó rei, o senhor é como anjo de Deus, eu posso lhe dizer mais uma coisa? Sim. Então ela diz: por que o Senhor julga tão retamente
em relação à minha questão, mas esquece da tua. Estando teu filho desterrado, e o Senhor não fala nada a respeito do teu filho há 3 anos que ele se foi de Jerusalém. Irmão, mas que palavra, coisa terrível. Naquela hora, a Bíblia diz que Davi olhou para aquela mulher. Interessante isso aqui, ó. Nós precisamos parar e pensar sobre isso. Versículo de número 18 do capítulo de número 14. Veja o que diz Davi. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei: na verdade, não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse: vive a tua alma, ó rei meu senhor, que ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo quanto o rei meu senhor tem dito, porque Joabe teu servo é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras. Olha para cá. Eu parei para pensar sobre isso aqui. Sabe o que eu entendi, irmãos? Davi conhecia mais os amigos do que os filhos. Davi sabia que tinha a mão de Joabe nessa situação, mas ele não sabia que Absalão queria matar Amon. Mas ele não sabia que Amon estava com um sentimento terrível para com sua irmã. O problema estava em torno de Davi. Olha aqui, irmãos, ó, quanto nós temos necessidade de olharmos para dentro. Ainda no domingo nós aprendemos aqui o que é olhar com o espírito, olhar introspectivo, olhar para dentro, olhar com o espírito. É você, pela palavra, olhar para dentro da sua vida. Então, um olhar introspectivo para a nossa casa, olhar para a nossa família, porque a gente vê todas as fendas nas famílias dos outros, não é assim? Nós vemos todos os problemas que fulano, bertano ou ciclano está enfrentando, mas esquecemos dos nossos, não os vemos. Se nós bem pensássemos, não soltaríamos uma palavra estando na mesma situação, e nem mesmo não estando não soltaríamos. Por qual razão? A fim de que amanhã não venhamos passar pela mesma situação e outros estejam dizendo. Então preste atenção, meu querido irmão. Davi conhecia bem Joabe. Davi sabia: isto não é a arrumação desta mulher, a mão de Joabe está aí. E quando ele pergunta, a mulher responde exatamente desta forma: Joabe colocou as palavras na minha boca, estou aqui em nome dele. Em outras palavras, ela está dizendo: não é por mal, ele quer o bem do rei meu senhor. Ele está preocupado com a sua situação, e no entendimento dele não há mais razão para o desterro de Absalão. Afinal de contas, são 3 anos. E o interessante, irmãos, preste atenção, o interessante é que a Bíblia nos mostra Davi mandando Joabe ir lá, no versículo de número 21 do mesmo capítulo. Então o rei disse a Joabe: então o rei disse a Joabe: eis que fiz isto, vai pois e torna a trazer o mancebo Absalão. Aí pare e pense comigo agora. Joabe sai para buscar Absalão. Chega o dia esperado por Absalão. A comitiva do reino do pai chegou. E Joabe chega, provavelmente chamou Absalão à parte, deu uma regulada em Absalão, que devia ser o pai a dar. Deve ter falado: tu não tens juízo, rapaz. O que você foi fazer? Você envergonhou seu pai, desonrou seu pai. Mas o Davi não falou isso para ele. Seu pai está envergonhado em Jerusalém. Você tirou a vida do seu irmão. Seu pai não te ensinou isso. Olha para cá, o pai descuidado, é para você mesmo, olha para cá. Com certeza, depois de dar uma lição no Absalão, olhou para ele e ainda falou assim: tem uma coisa, seu pai está revoltado com você, ele te ama, mas está revoltado. Você só tem oportunidade de voltar para lá porque eu intercedi por você.
Eu entrei na presença do seu Pai. Eu falei por você. Senão você ia ficar isolado aqui o resto da sua vida. Em outras palavras, você não ia ser ninguém. Em outras palavras, o seu pai não te perdoaria. E a ferida no coração do filho só fez crescer. A revolta só fez crescer. Eu não sei se você está conseguindo entender a linha de raciocínio onde eu quero que você chegue. Outras pessoas interferindo no relacionamento exclusivo de pai e filho. Isto é intransferível. Olhe para cá. Se alguém deverá entrar na sua família para te ajudar, é seu pastor. Nossos familiares nos ajudam, mas sabendo qual é o limite deles também. E Joabe estava lá. Você está voltando porque eu intercedi. Meu filho deve ter pensado, então Joabe fala mais por mim do que meu pai. E ele voltou. E ele voltou esperançoso de ver o pai. Quando ele chegou em Jerusalém, o pai falou, eu estou mudo com Absalão. Eu não quero saber de Absalão. E amando isso, porque o pai ama. Olha aqui, quantos erros nós cometemos em nome do zelo. Sabia disso? Quantas varadas que a gente não dá no filho, que ele precisa em nome do zelo, do amor. O que a gente diz? Mas eu amo. Eu não quero ver ele sofrer. E qual pai que quer? Eu me lembro, a minha mãe, ela contava-nos isso quando era pequena. Vai pra cá todos vocês. Dizendo ela que certo menino chegou em casa um dia com um objeto que não era dele. E a mãe perguntou, indagou, olha, onde você arrumou isso? Achei na rua. A mãe calou. Passados uns dias ele traz outra coisa. A mãe pergunta, onde você achou? Onde você arrumou isso? Ah, eu achei. A mãe cala novamente. E o filho, a partir daí, cada dia foi trazendo coisas, mais coisas. E a mãe sempre perguntava, e o filho dizia, eu achei, eu encontrei por aí. Bom, nunca mandou o filho devolver? Como é que tanta gente acha, irmão? Tem menino que acha dinheiro, eu não acho. Pá, vocês andam achando dinheiro pela rua? Tem menino que acha brinquedo novo, você acha? Tem alguma coisa errada. Deixa de ser lerdo. Esse problema foi afetando aquela criança, indefesa, porque ela foi se tornando na verdade vítima daquela situação, até não dar conta mais de sair. Tornou-se um rapaz, foi preso. As maiores barbaridades aquele moço já havia cometido e não tinha esperança de sair mais com vida da cadeia, porque lá no Brasil eles dão uma sentença para o povo, que aquilo acho que é só para falar mesmo, é 300 anos de cadeia, quem vai viver isso? Aí a mãe, na hora desta sentença terrível, a mãe chegou lá, e segundo a minha mãe contava isso que ela viu em um livreto. E aí, de informação, quando a mãe viu o filho, ela se dobrou lá na grade, né, dividida assim, começou a chorar. E ela chorava profundamente. E o filho falou, mãe, eu não quero uma lágrima da senhora. Por que, meu filho? Porque no dia que eu levei o primeiro brinquedo para casa, que não era meu, a senhora deveria ter dito para mim, volta e coloca onde você achou. Porque eu não tinha achado, eu havia roubado. Então acorde para esta verdade. Acorde para esta questão. Aqui você vê Absalão chegando em Jerusalém. Provavelmente, isso é o que eu penso, irmãos, recebeu aquela regulagem do Joabe. Ele pensou, e meu pai? A lição que meu pai vai me dar vai ser 10 vezes maior. Se Joabe falou isso tanto coisa para mim, e meu pai? E quando ele chegou em Jerusalém, o pai diz, eu não quero saber dele. Eu não quero conversar com ele. Diga a ele que vá para a casa dele. Ele tem os campos dele, tem a casa dele. Ele tem os servos dele. Irmãos, presente, olha aqui, presente não resolve situação. Preste atenção. Boa vida não resolve situação. Favores não resolve situação. Aí o pai diz, eu dou tudo de novo. Ele tem a casa, ele tem os servos, ele tem os campos.
tem pessoas para trabalhar para ele, mas eu não quero vê-lo, eu não quero falar com ele. E a Bíblia diz que Absalão vai um tempo, e ele deseja ver o pai, e ele manda um recado para o pai, e o pai diz: eu não quero te ver. E amando, erros cometidos em nome do amor. Por que o Senhor está agindo assim, Davi? Talvez ele diria: olha, irmãos, você pode pensar que é brincadeira, mas eu espero que você me entenda. Ele diria assim: porque eu amo muito Absalão, e se eu ver ele, eu pego ele pelo pescoço. Porque ele não podia fazer assim. Eu prefiro que ele fique pra lá, porque eu amo Absalão. O Absalão vai só se revoltando, só irando. Não sabemos quais foram as influências que o rei de Gesur, Talmai, seu avô, havia passado para ele. O certo é que a concordância entre os estudiosos, que ele já veio de Gesur preparado para tentar suplantar, ou para tentar roubar o trono do pai. Já veio preparado. Ele pede o pai pela segunda vez para falar-lhe. O pai diz: não. Sabe o que Absalão faz? A Bíblia diz que Absalão chama seus servos, os favores do pai eram com ele, os trabalhadores estavam lá, e diz assim: vai no campo de Joabe e taca fogo nele, põe fogo no campo de Joabe. E a Bíblia diz que os servos de Absalão foram, tacaram fogo no campo de Joabe. Sabe o que significa isso aqui, irmãos? Querendo puxar a atenção do pai, cometendo coisas erradas para ver se há atenção do trono do pai. Você sabia que quando o relacionamento de pai e filho não é bom, às vezes eles fazem isso? Relacionamento de filha com a mãe não é bom, às vezes elas fazem isso. Sabem que a mãe não gosta disso e faz, porque pelo menos aí a mãe fala: menina, o que é que você está fazendo? O que é que tem na sua cabeça? Quando o pai vê aquela coisa errada, grita: meu filho, por que isso? Agora então o senhor olhou para mim, agora o senhor me viu, agora então podemos falar. Não, por enquanto não, daqui uns dias. Fique aí no seu lugar. Colocou o fogo no campo de Joabe. Joabe veio revoltado e chegou a Absalão e falou: que negócio é esse, rapaz? De você mandar colocar fogo no meu campo, eu vou lá te buscar, você vem me dar dor de cabeça? Olha, ele está dizendo em outras palavras: quem está olhando por você em Jerusalém sou eu. Quem está cuidando de você aqui sou eu. Por seu pai você estava lá, ó. Agora é a retribuição. Chega aqui, você coloca fogo nos meus campos. E aí o Absalão fala: mas era o único meio de chamar a atenção do meu pai. Porque para chamar a atenção do meu pai, não é pela minha vida, não é pela vida de alguém, mas é através de você. Porque eu sei que você agora vai lá falar com meu pai. Entra lá na presença do meu pai e fala que eu coloquei fogo no seu campo, e fala que é porque não quis me ver. E aí vai me chamar. Sabia disso? Ações erradas porque o pai estava calado. Se o pai decidiu, o filho volta, reconcilia. Então olha aqui, irmãos, existem pais que cometem o cúmulo do absurdo, não corrigem, mas briga com os filhos no sentido de empurrar. Eu não falo com ele, obrigado com ele. Se o filho falar benção, capaz que ele escreve assim no papel: Deus te abençoe, e foi lá. Deus te abençoe. Onde vamos chegar, irmãos? Onde vamos parar com a situação dessa? Ei, graças a Deus. Para dizer que o filho está errado, talvez escreve e deixa na cabeceira, né? Tem uns que fala para o filho: você tem que estender a cama, escreve lá na cabeceira da cama dele, no guarda-roupa dele lá: se você não estender a cama hoje, eu te dou um couro. E vai para o trabalho, está lá escrito no guarda-roupa. Ele chega lá e vê aquilo: meu pai escreveu aqui, ou minha mãe disse que vai me dar um curso, não vai ver a cama, não vou arrumar. Ele escreveu, não falou? Infelizmente, quando chega de tarde, grita, briga, fala, mas a varada não dá. Couro não dá, porque precisa. Eu sei que você está me entendendo, você está calado porque está doendo aí, mas eu sei que você está me entendendo. Calar-nos não resolve. Se nossos filhos não entender que nós
não concordamos com as situações erradas, eles continuam errando. Eu falar por você não adianta. Joabe ter falado com Davi não adiantou. Interessante, a segunda vez, aí Joabe entra na presença de Davi, se joga lá e fala: Davi, dá um jeito, recebe o Absalão, porque até fogo no meu campo colocou, porque você não quer ver, dá jeito de receber. E aí sabe o que a Bíblia diz? Aí Davi fala: então manda ele entrar. Olha aqui, irmão, pelo amor de Deus, a segunda vez o homem influenciando, entrando no relacionamento de pai e filho. E provavelmente o filho, porque lá à frente você vai ver na rebelião, que ele queria dizer, é o que você entende pela Bíblia, que o povo deveria ter uma pessoa mais justa diante deles para interceder por eles ao rei. Ele queria como que dizer que Davi então era fácil de ser manipulado. Olha aqui, ó, segunda vez, pai recebe o filho agora, porque Joabe vai falar. Joabe vai dizer: não adianta ficar nessa situação, recebe seu filho, ele está aí, eu fui lá buscar ele, fale com ele. E lá no coração do filho, só Deus sabe o que havia, dizendo: meu pai me recebeu agora porque eu coloquei fogo num campo. Meu pai me recebeu agora, sabe por quê? Porque eu representei perigo, ameaça, problema. Aí a Bíblia diz que Davi, olha bem o versículo de número 33 do capítulo 14: então entrou Joabe ao rei e assim lhe o disse. Então chamou Absalão, e ele entrou ao rei e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei. E o rei beijou Absalão. O rei jogou no pescoço e falou: ah, Absalão, meu filho, eu te amo demais. E cadê a disciplina? Vai, vem cá. Senta aqui. Beija depois eu te dar uma lição. Vem cá. Senta aqui. Você está achando que você está certo? Olha aqui, o dia que seu filho fazer bagunça na igreja, chega lá em casa e fala para ele que está errado. O dia que seu filho fizer bagunça na escola, chega lá em casa e fala: você está errado. Eu aprendi, irmãos, a pensar 10 vezes para levantar a voz contra alguém mais velho do que eu, mesmo se ele tivesse errado. Mesmo se ele tivesse errado. O dia que seu filho fizer qualquer coisa que está errado, diga para ele: você está errado mesmo, você errou, você não pode, não deve agir assim, isso é mal para você. O Davi vai lá, beija o Absalão, e não, meu filho, você está seguro agora, 3 anos, muito tempo depois que você está aqui em Jerusalém, a partir de agora, você está bem, você está na casa do pai, não tem nenhum problema não, fica aí. Não vai muito. O filho levanta contra o pai, e a intenção dele é matar o pai, ele queria matar o pai, porque a Bíblia diz. Não matou porque Deus não deixou, e porque a espada de Joabe trabalhou. Essa é a verdade. Então preste-me atenção. O dever de educar o filho é nosso, pai, os pais. E eu quero repetir aqui, principalmente o pai. Eu já disse, os avós às vezes passam a mão demais na cabeça, tira a gente de cabeça, de chamar a atenção, de dar uma correção. E o problema é que todos nós caminhamos para isso. Daqui um dia você é avô, eu também, e talvez nós estamos no mesmo jeito de hoje. Não bate não, faz isso não, pelo amor de Deus, para que bater no seu filho? Mas quando era nós apanhamos eles. Chegou o couro. A verdade é essa. Mas os de hoje. Então os avós são as pessoas ideais para educá-los? Não. Eu até posso entender, olha para cá todos vocês, eu até posso entender que os avós podem ser ideais quando os pais não têm conhecimento bíblico nenhum. São pessoas que avançam-se para o pecado, atolam no sistema do mundo, e os pais, os avós, são servos de Deus. Tudo bem. Porque os avós vão dizer: você deve respeitar seu pai, você deve respeitar sua mãe. Tem ensinamento de vô que não bate com o ensinamento do pai, de vó que não bate com o ensinamento da mãe.
Quando a mãe ou o pai vai falar, mas o meu avô e a minha avó, seu avô e sua avó, já tem os filhos dele, já bateu. Nossa, nós dois agora. É que eu e você, conosco. Isto aqui, irmãos, não é desprezá-los, mas é cuidar naquilo que nós temos o dever de cuidar. Dever que nós temos de cuidar. Então preste-me atenção, a responsabilidade de educar os filhos é nossa. E costuma-se dizer, esta responsabilidade é intransferível. Intransferível. Você sabe que lá na escola não educam nossos filhos. Eles ajudam na informação. Eles aprendem muitas coisas que faz parte da educação, mas o dever de educar é em casa. Aqui na igreja também nós não educamos. Por exemplo, olha para cá. Imagine eu chegar num filho de um irmão aí e falar, olha, você está errado. E falar, mas o senhor não tem nada a ver com a minha vida. Eu não sou membro da igreja para o senhor me chamar a atenção. Aí já mostra que ele é tudo e não tem respeito. Mas ele, é para você entender, suponho que ele diz para mim, eu não sou membro da igreja para o senhor me chamar a atenção. O senhor é meu pai? O senhor é minha mãe? O que eu vou falar? Eu sou pai dele? O que mais eu posso fazer? A partir daí eu vou calar com ele. A partir daí eu só posso orar por ele. Nada mais. Porque a segunda vez que eu voltar ele vai falar, você é meu pai? Você tem algum dever de me educar? Então a igreja também não educa filho de ninguém. A igreja auxilia no tempo do culto para o bom andamento da obra. E tem pais que esperam a igreja educar. Eles ficam assim, se você falar, mas para que os obreiros estão aí? Ué, os obreiros estão aí, os obreiros vai lá, fala com meu filho, chama a atenção dele, ué. Não, é você que educa. O obreiro dá apoio no momento do culto. Isso é, se você aceita, se você não aceitar, nem apoio mais dá, porque eu digo logo, não falo mais nada. Você está me entendendo? Amém. Você está caladinho demais. O que está acontecendo com vocês? Vocês estão me entendendo? Amém. Ou é a lapada que está forte hoje? Amém. Agora vocês me desculpem, irmãos. Eu não deixo de ensinar o que eu tenho que ensinar. Aleluia. Vocês podem ficar com cara fechada, amarrada, bravo, pode não vir à igreja, mas o que eu tenho que ensinar, eu estou ensinando para a glória de Deus. Então vamos continuar aqui. O dever de educar filhos é nosso. A responsabilidade é nossa. Estamos entendidos, irmãos? Amém. Então vamos prosseguir agora. Precisamos caminhar um pouquinho mais. Senão não chego lá onde preciso chegar. Veja bem. Eu disse aos irmãos, da última vez que falei com os irmãos, que ao Pai, Deus atribuiu a dupla responsabilidade. Ó quantos pais que falham nisso. Ó quantos pais que falham nisso. Deus atribuiu a dupla responsabilidade, sacerdote e profeta. E este aqui, vocês sabem, sacerdote na condição de estar intercedendo, orar pelos filhos, pela esposa, pela casa, pela família. E como nós estamos falando agora dos filhos, orar pelos filhos. E como profeta ensinar-lhes, incutir, impregnar na mente e no coração deles o que respeita à vontade de Deus, plantar lá em cada questão, orientar o filho o porquê, qual a razão de tais ensinamentos, de tal posição, qual o fundamento. Aí isso fica um pouco apertado, porque hoje em dia parece que nós não temos tempo nem para ser crente. Imagine os irmãos, tempo para ensinar os filhos a ser crente. Parece que nós não estamos tendo tempo nem para ser crente, para adorar a Deus de verdade. As adorações hoje são pela metade, na maioria dos casos. Nós adoramos pela metade, adoramos em parte, não adoramos completamente, cuidamos daqui, esquecemos dali, ou fazemos de conta que não existe aquilo ali, e vamos rompendo, caminhando. No nosso entendimento está bom, o nosso entendimento está bom. Então preste atenção, Deus deu ao pai de família a dupla responsabilidade. Ele é sacerdote e profeta dentro de casa. Ele deve interceder
e ele deve ensinar. E olha aqui, neste aspecto só é eficaz, só lograremos o que nós esperamos lograr ou alcançar se nós cuidarmos das duas questões: intercessão e ensinamento. Ensinamento e intercessão. Olha aqui, coisa boa, quando alguma coisa é ensinada na igreja e o filho lá no coração sentado diz assim: meu pai já havia me falado sobre isso. Não é que ele vai levantar a voz e gritar no meio da igreja, mas lá no coração dele diz: olha, bem que o meu pai falou. Então não era coisa da cabeça do meu pai mesmo. O pastor e agora também falou, o ensinador, o pregador ensinou. O que o meu pai ensinou está de acordo com o que o pai ensinou. Então já tem dois no mesmo caminho, na cabeça do filho. Já tem dois no mesmo caminho. Quando o terceiro fala, ele fala: identifiquei mais um. O quarto aí, então esse povo está no caminho certo. Isso não é coisa da cabeça do meu pai, porque a filharada hoje estão sendo ensinados, quase que manipulados, para chegarem ao entendimento de que os pais são babacas, são pessoas sem formação, são pessoas sem entendimento, são pessoas que não entendem a aceleração da carruagem, que ela está correndo demais. Aí, quer dizer, paramos na beira da estrada, essas coisas é no tempo do ronca, que o pai ensina, e o pecado se alastra. A cada dia você não vê solução nem organização, você vê a desorganização, é destruição, é famílias desajustadas, as pessoas desagrupadas, quase não se vê o sentimento familiar de verdade. Olha aqui, você sabe disso do que os filhos hoje. Se você falar para ele com 13 anos ou 14 anos: olha, você quer ir morar com alguém, mas é uma carrada que diz: graças a Deus eu quero, vou morar com fulano, vou morar com Bertano, vou ter o meu AP, sei lá mais o que. Graças a Deus. Ah, prefere A e B do que o pai e a mãe. Prefere A e B do que o pai e a mãe. Você sabia que tem filho que acha bom o pai sair cedo para trabalhar? Graças a Deus, hoje a gente fica sozinho. Batuta, como diz o brasileiro, coisa boa. Vamos mandar aqui dentro hoje. Quando, na verdade, eu lembro que meu pai, nós morávamos no interior, e quando ele viajava, ele ia sair de manhã, a gente estava chorando. O senhor volta em que hora, papai? Filho, seu pai voltou, hoje eu ia dormir, mas eu chorava. Quando ele chegava, aqueles ônibus passaram aquele poeirão na estrada lá, víamos a poeira daquele ônibus que quase não passava o ônibus, e saía a penca de menino, a reica de menino correndo para encontrar com o pai e dar-lhe um abraço. Agora você vai me dizer que isso nós observamos muito hoje. A maioria dos filhos que está longe do pai, longe da mãe, fica o dia inteiro com amigo, com amiga, menos com o pai e com a mãe. Quando é final de semana: não, pai, o senhor está demais no meu pé, a senhora está demais no meu pé. Olha aqui, seu filho, que absurdo. Você vai ser pai, e no dia que você tiver um filho fazendo isso, você vai entender o que seu pai sofre hoje. Porque segundo a Bíblia, planta-se e colhe. Aleluia. Então é preciso parar e pensar um pouco. Não há lugar melhor para o filho do que igreja e casa do pai. Não tem problema, mesmo que diga você vive na barra da calça do pai. É bom. É bom. Porque na hora que alguém tiver que falar por você, é ele. Ou é ela, sua mãe. Amiguinho fala: não, meu filho. Amiguinho vendo uma apuro, eu fico vendo os meninos crentes. Os nossos, os nossos. Sabe o que eles fazem? Você vai falar: não, nós temos que aproveitar o momento que temos, nós queremos brincar, e junta 10. É a meninada. E você sabe o que eles fazem, né? 10 meninos. Daí a pouco aconteceu uma arte. Na hora que acontece uma arte, você chega e fala assim: quem fez? E deda. Na hora. Aí o amigo, ele. Mesmo, é ele. Sabendo que ele vai apanhar. Aí ele diz assim: nós fizemos. É os amigos. Sabia disso? Você sabia disso, rapazinho? Adolescente que absurdo. Você sabia disso, menino? Sabia disso, menina? Não fique sabendo. Entenda isso. Quem vem depois lá é o pai e a mãe.
para organizar a situação. O que eu tenho que fazer aí para reparar as coisas? O que eu tenho que fazer para organizar? Mas o amiguinho dele, que daqui a pouco ali eu estava abraçando e correndo, deturou ele. É ele. E muitas das vezes o que não fez, fica como que fez. O que fez passa lá, igual peixe. Bora. Coitado sofre sem ter feito. Está lá. Então preste minha atenção. O dever de ensinar o filho, interceder, deve ser colocado em prática por todos nós. Não esqueçamos, nós os pais que estamos aqui, que nós devemos cuidar dos dois aspectos: interceder e ensinar. Ensinar, interceder. Quantos filhos, penso eu na atualidade, que têm o prazer de ter o pai ou a mãe, porque nessa correria, tanto faz um quanto o outro, será importante, de ter o pai ou a mãe todos os dias, orando por eles, estendendo as mãos e dizendo: Deus, guarda meu filho, guarda minha filha, livra de todo mal, protege. Para muitas pessoas isso aqui não tem sentido, não tem importância, não tem significado, mas quem já fez isso sabe que tem. Quem já passou por esse caminho sabe do valor. Mas infelizmente nós esquecemos. Ou quando nós acordamos para a intercessão, não ensinamos. Isso sem contar, olhe para cá, nos pais que fazem o seguinte: tudo que a igreja incute na cabeça da criança, o pai tira. Ou a mãe, revoltados, porque tem crentes, irmãos, que eles vivem revoltados da igreja. E ao chegar em casa, falta só falar assim: eu queria ir lá no lugar do pregador e ensinar no lugar dele, para ele ver que ele está errado, e dar uma aula para ele. Isso não é bem assim. Vai tirando tudo o que havia entrado na cabeça do filho ou no coração do filho, vai removendo, vai arrancando. E o filho, eu repito o que eu tenho falado, o filho vai crescendo e entendendo. Eles dividem. Meu pai não concorda com a liderança, minha mãe não concorda com a liderança, meus pais não concordam com o ensinamento da igreja, não concordam com o ensinamento da escola dominical. Então tá bom, é uma furada onde eu estou. Eu estou vendo o que é as coisas lá. Daí um dia, quando ele é capaz de bater o pé e falar: não vou mais à igreja, ele fala. Se ele não entender que aqui é o melhor lugar para ele estar, você o traz só enquanto você consegue trazê-lo. Mas o dia que você não consegue mais, ele diz: não vou. E você vai fazer o quê? Vai amarrar e trazer. Você não traz. Então acorde para esta verdade. Enquanto você tem oportunidade, enquanto nós temos oportunidade. Eu preciso parar. Em relação a esta questão do ensinamento da intercessão, biblicamente falando, era dever do pai transmitir suas convicções religiosas. No Velho Testamento, a base para todas essas informações, inclusive era dever do pai até ensinar a profissão. Isto indica logo, portanto, a aproximação, a proximidade que havia entre pai e filho. Ou seja, não vamos longe. Você sabe muito bem que o pai de Jesus, humanamente falando, quem casou com Maria, José, ele era carpinteiro. E a Bíblia diz que Jesus também era experimentado no trabalho, era carpinteiro. Até a profissão o pai ensinava. Então preste atenção. O pai devia ter a sua convicção religiosa e plantá-la no coração do filho, incutir na mente do filho. E aqui eu faço uma observação. Quero fazer uma observação. Nunca perde nossos filhos. Eu erro nisso, você e nós erramos. Porque isto aqui, irmãos, e nós precisamos corrigir. Isto aqui, ó, é praticamente automático. Vem à mente e nós soltamos. Nunca se mostre sem fé diante de tais situação, perante a formação do seu filho. Eles precisam ver em nós uma fé inabalável, uma fé crescente. Eles precisam ver em cada um de nós certeza daquilo que cremos
e daquilo que nós ensinamos, daquilo que nós pregamos. Para eles crescerem dizendo: meu pai crê cegamente naquilo. Ninguém põe outra coisa na cabeça do meu pai. Meu pai tem convicção do que ele me ensina. Nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Vocês sabem que o momento de nós mais reclamarmos é no momento que nós estamos com toda a família, porque é o nosso aconchego. Ali é como que o nosso reino mesmo. Se você é incompreendido fora, dentro de casa você espera compreensão. Se você enfrenta problema lá dentro de casa, você entende que você tem apoio. Então é como que o lugar ideal para você abrir. Mas enquanto os filhos não são convictos da fé, nós não devemos mostrar a eles que estamos em dificuldade nesta ou naquela situação, no que tange a nossa vida espiritual, a nossa fé. Aqui eu vejo um exemplo extraordinário. Aquela mulher de Sunem. Que situação mais pior que aquela é bem difícil, né? E quando o moço, em nome do profeta, diz: vai tudo bem contigo? Ela diz: vai. Vai tudo bem com o teu marido? Vai. Vai tudo bem com o teu filho que já estava morto? Ela disse: vai. Mas morto, ele está dizendo: está tudo bem. Só há uma explicação para isso: confiada no Deus de Eliseu, está tudo bem. Certo? Quer dizer, se o filho diz: papai, hoje não tem a melhor carne, ou não tem carne nenhuma, mas que ele saiba que confiado no Deus do Pai, vai tudo bem. É uma noite só, amanhã vai raiar. É uma circunstância, é um momento, mas dias melhores virão, em nome do Senhor que criou os céus e a terra. Nossos filhos precisam ver estas convicções. Imagine o filho ver o pai decepcionado com a fé, triste, abalado, angustiado. Ô minha velha, eu estou indo na igreja porque não tem jeito, eu preciso ir, mas dá vontade de cair em casa. Aí o filho fala: uai, mas então é assim? Quando eu tiver mais velho também, eu vou falar para minha velha e dá vontade de cair em casa. Preste atenção. Você imagina o pai chegando em casa, cansado. O filho olha para o rosto do pai, sabe, o pai está cansado, ele está abatido. E aí o pai toma um banho, janta, lancha, sei lá o que, faz o que tem que fazer, e já diz logo para o filho: meu filho, está pronto para irmos para a igreja? E a voz é de um soldado: está pronto para irmos para a igreja? Meu filho diz: pai, mas o senhor não está cansado para a igreja? Não, eu estou cansado das outras coisas, mas lá na igreja eu vou ser renovado nesta noite. Preste atenção. Nós ensinamos incutindo a palavra, ensinamos vivendo a palavra. Aquilo que é ensinado aqui, sendo plantado na mente e no coração de nossos filhos, bendito seja Jesus. Na próxima terça-feira, permitindo-nos Deus, eu quero falar sobre a transmissão das convicções religiosas que o pai deve passar aos filhos. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Nós temos que parar por